Quero declarar na sua vida a paz do Senhor. Quero declarar que a palavra hoje vai falar poderosamente ao seu coração, trazendo mudança de vida para mim e para você. Você que crê nisso, dá um amém aí. Aleluia, glória a Deus. Estava ouvindo o pastor Aías falar, ele largou o rei Roberto Carlos para o verdadeiro rei Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero aqui trazer uma palavra para vocês. O tema dessa palavra é o bom pastor. Quero te fazer uma pergunta, se você souber você pode responder. Quem é o teu bom pastor? Fala de forma audível. Glória a Deus. Você pode estar em dúvida, né? Pastor Cleiton, pastor Aías, pastora Vanessa, eles são maravilhosos. Mas o nosso verdadeiro bom pastor é o Senhor Jesus. Tem um momento da Bíblia, no Evangelho de João, que explica muito bem isso. Então eu vou pedir para você abrir a palavra de Deus, a poderosa Bíblia, aquela que transforma as nossas vidas. Lá em João, capítulo 10, será uma leitura bem extensa, serão 18 versículos. Isso não significa que você já esgotou a sua leitura semanal, ok? Só vai estimular para você ler mais e mais a Bíblia. João 10, do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 18, que narra o significado desse bom pastor. Vamos lá? Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Versículo 6. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhe a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém? Você recebe aí? Glória a Deus. Vamos lá, 11. Eu sou o bom pastor. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 12. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Eu vou pedir para você curvar a sua cabeça, fechar o seu olho. Nós tivemos muitas atividades agora, mas agora é o momento de você se colocar na posição de receber a palavra de Deus, acalmar a sua alma, abrir os seus ouvidos espirituais. E eu quero orar por você. Jesus, eu coloco a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Espírito Santo, nós damos total liberdade ao Senhor. Nós reconhecemos que é o Senhor que convence e que traz revelação. Nós anulamos todos
as interferências, tudo aquilo que vem de forma externa que não pertence ao Senhor. Eu declaro transformação de vida, que nós saiamos desse culto às 8h35 da noite, totalmente transformados para uma vida nova, uma vida abundante no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu quero começar aqui declarando o bom pastor. Vocês me responderam que é Jesus, então eu vou seguir conforme vocês me falaram. E eu quero declarar na sua vida, declarar para todos vocês, que Jesus, Ele é a figura central de todo o universo. Eu quero declarar também que Jesus, Ele é a figura central de toda a história. Foi Jesus que veio e mudou calendários, foi Jesus que veio e mudou eras, foi Jesus que veio e mudou as nossas vidas. E por fim, eu quero declarar que Jesus, Ele ocupa o lugar central e principal das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui introduzir alguns pontos bem importantes desse João 10 que nós lemos. A palavra fala aqui sobre o bom pastor, a palavra fala que esse pastor ele veio, ele deu a sua vida, ele tinha uma ordenança do seu pai, ele entra nos apriscos. Aprisco é lugar onde ovelha fica, lugar onde ela fica guardada lá, onde ela passa as noites. O pastor entra nesse aprisco, ele chama a ovelha pelo nome, a ovelha ouve o nome dela e sai em direção do pastor. A palavra fala aqui que a ovelha segue o seu pastor, a palavra fala que o pastor proporciona pastagem, sustento, cuidado na vida dessa ovelha. O contexto bíblico da época, a figura da ovelha, ela era muito importante economicamente, ela fazia parte da cultura do povo antigo, a profissão de pastor ela era muito clara. Quero te pedir um favor, na sua leitura bíblica semanal, se você estiver anotando, anota aí, lê o Salmo 22, o Salmo 23, conhecido, e o Salmo 24. Você vai entender ali como o pastor das ovelhas, na época no Antigo Testamento, os Salmos, né? O Senhor se manifestava como esse pastor. O rei Davi, dos principais salmistas, escrevendo esses salmos, é reconhecido como pastor de ovelhas. Moisés é reconhecido como pastor de ovelhas. Abraão é conhecido como pastor de ovelhas. E nós? Na época, né, Israel, vários versículos bíblicos mencionam que Israel é o rebanho do Senhor. E como a figura da ovelha e do pastor era tão forte na época, Jesus, além dessas outras passagens, resolveu fazer um paralelo da vida da ovelha em relação ao pastor, nosso pastor Jesus Cristo. A ovelha, eu tô craque aqui, eu pesquisei bastante sobre ovelha, eu quero até te dar uma dica, eu quero pegar o nome do portal aqui, ó. Casa da Ovelha. Se você ficar interessado em ovelhas, você pode pesquisar no portal Casa da Ovelha, você fica sabendo tudo de ovelha. Ovelha, a comparação com o homem, né? Por que foi utilizada a ovelha? Ela é um animal muito manso. Ela é um animal que tem uma facilidade tão grande para se desviar, para se perder, que é incrível. Se você está se identificando com isso, remeta a uma dependência de Deus, não uma incapacidade sua, ok? Vamos nessa. A palavra, nada de palavra, no portal da ovelha aí fala que existem mais de 1.400 espécies de ovelha. Sabe por quê? Porque ela tem uma facilidade muito grande de se adequar ao meio que ela vive. Ela é inteligente também, ela come a planta que ela precisa para os momentos da vida dela. Se ela está com uma enfermidade, ela vai e come um tipo de planta. Ela é inteligente e principalmente, ela ouve a voz do pastor. Ela reconhece fisionomia. Isso é comprovado cientificamente. Eu espero que a casa da ovelha lá, o portal da ovelha esteja certo. A ovelha foi o segundo animal, há 13.000 anos atrás, a ser domesticado. Eu pesquisei muito qual era o primeiro, vi várias respostas, eu não achei. Você sabe qual é o primeiro animal a ser domesticado? Eu
dando uma pensada na história da humanidade, assim como a ovelha, eu pensei muito no marido. Os maridos são muito bem domesticados, isso é bom. A ovelha fêmea, ela é... Alguns caras aí estão me olhando, até cruzaram o braço, estão bravos comigo. A ovelha fêmea, ela é muito mansa. Agora, o carneiro, que é a ovelha macho, ele gosta de dar umas cabeçadas por aí. Se você está se identificando com isso também, não é uma verdade na sua vida. Mas esse é o contexto da ovelha, o momento que ela foi usada como referência ao homem. Quero te dar mais uma introdução. Antes de João 10 foi escrito João 9, ok? João 9, acho que você não tem dúvida disso. João 9 mostra a passagem em que Jesus, ele vai até o templo e cura um homem, não sei, um jovem, acredito que um homem, que era cego de nascença. Aquele homem que foi curado, ele volta para o templo, fala para os fariseus, olha o que o tal do Jesus fez por mim. Fariseus expulsaram aquele homem do templo, destruíram ele. Então vem Jesus e a grande maioria das palavras desse capítulo 10, é o próprio Jesus falando, se contrapondo àquilo que aconteceu no capítulo anterior. Onde aqueles que se autodenominavam, os líderes, os pastores, aqueles que zelavam pelas ovelhas, quando foram ameaçados, em que outro operou cura, expulsaram as ovelhas. Então ele fala assim, olha, não. O assalariado, aquele que é pago, quando ele é forçado a proteger a ovelha, ele prefere escorraçar. Então ele vem, Jesus na figura, mais uma quebra de paradigma, falando, olha, aquilo que vocês achavam que era cuidado, não é cuidado. Eu que sou o bom pastor, proporciono o verdadeiro cuidado sobre a vida de vocês. Sabe qual é o principal privilégio de ser uma ovelha? É ter Jesus como nosso bom pastor. O mundo lá fora, o mundo é muito criativo e tem tentado de todas as formas proporcionar cuidado, bem-estar. Então a moda agora é meditação, a moda agora é fazer o bem, é adotar pets, é fazer regressão, tentar de todas as formas algo que traga alívio para a vida das pessoas. As pessoas estão numa busca incansável por satisfação, realização e paz, mas infelizmente as pessoas estão procurando isso em lugares errados. Eu amo a psicologia, eu amo a profissão de psicólogo, terapia, eu acho demais. Mas nessa semana eu estava assistindo uma entrevista de uma pessoa bem famosa e ela estava relatando que ela tem uma rede de psicólogos. Ela não pode andar sozinha porque ela era dependente química, ela tem medo de cair. E também pela solidão, ele contrata psicólogo para ir no cinema com ele. Ele contrata psicólogo para ir no shopping com ele. Ele contrata psicólogo para ir no restaurante com ele. Tamanha, Wilson, uma boa área para você se aperfeiçoar aí. O Wilson, futuro psicólogo, excelente psicólogo aqui. Então, pessoa carente, ela precisa de pessoas, ela precisa de uma suposta proteção para que ela se sinta, mas nós sabemos, nós que somos ovelhas do bom pastor Jesus, nós sabemos que nós somos supridos em todas as coisas. E se ainda nós não somos, eu espero e creio que essa palavra vai te ajudar a trazer isso para você. Amém, em nome de Jesus. Então, eu quero aqui, explicando o principal privilégio de ser uma ovelha, é ter Jesus como pastor, que você abra a sua Bíblia ou acompanhe pelo telão, João capítulo 6, do versículo 35 ao versículo 40. Vamos lá. João 6, do 35 ao 40. Você pode acompanhar. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Versículo 36, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo
O que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Eu estava pensando, e nós fazemos muita referência, e isso é certo, de todo o sofrimento que Jesus teve na cruz por mim e por você. Lá em cima da cruz, né, tinha que estar escrito Guilherme, Maurílio, Vivian, Wilson, Tainá, Aías, Vanessa, Gilson. Mas Jesus, aquele que não tinha pecado, se fez maldito por mim e por você. Ele subiu naquela cruz, morreu, ressuscitou para que a gente tenha vida, ok? Nós reconhecemos esse sacrifício de Jesus. Eu estava buscando esses dias e o Espírito Santo falou muito forte comigo que nós somos o maior presente do Pai para o Filho Jesus. Você imagina a alegria que Jesus teve, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a dor, dele ter morrido pela vida do Aías e da Vanessa, e saber que hoje o relacionamento deles, através de Jesus, foi restaurado com o Pai. Hoje eles são chamados filhos de Deus, e hoje eles anunciam as boas novas de Jesus. Imagina a alegria do Pai em reconhecer, olha, Jesus, eu estou te dando a vida do Aías e da Vanessa, do Felipe, da Patrícia, como presente pela tua morte, para que eles tenham vida, para que eles tenham vida em abundância, para que eles passem a pregar as tuas boas novas. Você é esse presente de Deus entregue para Jesus. Fica feliz por isso daí, isso é uma bênção, glória a Deus. A palavra define que existiam 2 tipos de ovelhas, 2 tipos de aprisco. Eu vou ler o versículo 27, nós não lemos naquela leitura inicial. Diz assim, você pode acompanhar pelo telão, o versículo 27. Glória a Deus, vai entrar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Essa é a primeira gama, o primeiro time de ovelhas. Aquelas que conhecem a voz e seguem. Pensando em animais, rebanhos, olha que interessante. Um boiadeiro, um vaqueiro, ele, ao contrário do pastor, ele vai atrás dos animais que ele conduz. E eu não tenho nenhuma especialidade nisso, eu não sei o que ele faz, mas ele às vezes até dá umas pancadas no animal para ele ir, para ele conduzir o pasto dele. Mas ao contrário desses animais, nós lemos aqui na palavra, o pastor, ele vai na nossa frente, ele vai na frente da ovelha. A palavra nos deu mais uma informação importante. A ovelha, ela reconhece a voz do pastor, ela sabe o seu nome, ela tem a sua identidade e ela sabe que ela tem que seguir aquele pastor. Eu quero fazer isso uma resposta para você. Saiba que você tem um pastor. Ele não é distante, ele não está lá no céu. A palavra fala que Jesus está sentado à destra do Pai, ele está reinando lá com o Pai. Mas saiba que o Espírito Santo de Deus, sabe o que ele é? Ele é não é materialização, ele é a manifestação de Jesus Cristo aqui na terra. E sabe onde esse Espírito Santo está? Esse Espírito Santo de Deus, ele está em você. O próprio Deus, o próprio bom pastor, ele não é distante, ele não é um Deus de pedra, de madeira, inatingível, inalcançável. Ele é um Deus que, além de saber o teu nome, ele habita em você. A palavra está dizendo, ele vai na tua frente. Sabe aquela dificuldade? Amanhã, segunda-feira, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu sei qual é a minha. A minha não precisa nem chegar a segunda-feira. Quando eu parar de falar aqui, elas já começam a vir à tona. Mas mais do que a minha dificuldade, eu sei que eu tenho um Deus que é maior do que todas as coisas. Sabe qual é a diferença do cristão para o não cristão? Sem qualquer discriminação. Deus sabe do meu coração. A grande parte da minha vida até hoje eu fui não cristão. Muita gente acha, eu sou de um grupinho seleto, bem bacana, cristão, eu me organizo, né, na igrejinha, nós vamos lá todo domingo, eu vou na célula, também é bem legal. Os problemas não podem me alcançar, e quando eles me alcançam, eu fico muito nervoso, eu fico muito bravo. O Guilherme falou no domingo que tem o bom pastor. Como é que acontece essas coisas na minha vida? Irmãozão, se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, do comecinho até o fim, ninguém vai te falar, a Bíblia inteira não vai falar, olha, a vida agora vai ser 1000 maravilhas, mar de rosas, vai ser tudo bem gostoso, você não vai ter problema. Você entrou no grupo seleto que vai para o céu e aqui na terra não vai ter problema. Você entrou no grupo seleto que vai para o céu, mas vai ter problema. A gente não quer, mas vai ter problema. E eu também não sou o portador das más notícias aqui, eu estou falando somente a realidade.
Mas agora a boa notícia, apesar do problema, apesar da dificuldade, o maior que ele seja, o nosso Deus, o nosso bom pastor, que é Jesus Cristo, ele é muito maior do que todas essas coisas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem também o versículo 16, que nós já lemos, mas eu vou ler de novo para você. Olha o que diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Vamos lá. Imagina a população de Barueri, tem muitos cristãos e tem uma boa quantidade de habitantes que não são cristãos. Aqui nessa reunião, acredito que tem muitas pessoas que ainda não confessaram Jesus publicamente, não creram no seu coração que Jesus é Senhor na sua vida. E eu não estou falando isso desprezando, não, um papo bem maduro, eu sei que vocês estão para receber isso. Você está aí, né? Será que é legal? Será que não é? Você deve estar medindo, você veio aqui hoje por algum motivo, algum propósito que você veio buscar. Então, a resposta vai ser dada. Mas o que eu quero falar com você, para você que já é cristão, a palavra está dizendo que supostamente aqueles que não são cristãos, o próprio Senhor Jesus, o próprio pastor, já as chama de ovelha. Só que está faltando um elemento aí, ó. São ovelhas, mas agora ele usa o tempo futuro, né? Vocês precisarão, ou vocês ouvirão a minha voz. Precisa ouvir a voz. Como a voz é ouvida? Através da pregação do evangelho. Você que é a ovelha do primeiro aprisco, saiba que você é o portador das boas novas e aquele que vai levar Jesus para a vida de muita pessoa. Esse é um dos motivos principais da alegria de Jesus na morte de cruz dele, ok? E você que está aqui nessa reunião, olha, eu estou falando com todo amor e com toda tranquilidade, que ainda não tomou essa decisão pública, avalie essa palavra. Deixa o Espírito Santo falar com você. E eu posso te garantir, eu tenho 35 anos de idade, eu tomei minha decisão por Jesus há 15 anos atrás, e eu posso dizer que caminhar com Jesus é maravilhoso. Eu falei aqui, eu não enganei você não, eu não falei que ia ser 1000 maravilhas, que você não ia ter problema, você não vem lá na frente me falar, ô Guizão, que negócio é esse? Eu dei toda a parte ruim da história, eu falei toda a realidade, mas até me perdoa a parte ruim, não é parte ruim, é caminhar com Jesus. É maravilhoso. Quando eu falei parte ruim, não é a parte de Jesus, é a parte dos nossos problemas, tá? É maravilhoso caminhar com Jesus. Eu olho para a minha vida, eu aceitei Jesus com 20 anos de idade, e eu olho os adolescentes, eu olho os meus filhos, e eu falo, como eu queria ter conhecido Jesus antes na minha vida. Eu não queria, assim, um dia ter perdido por conhecer Jesus. É maravilhoso caminhar com Jesus. Ele entra, ele muda as nossas vidas. Dando sequência aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é a mesma coisa que você vai ir num parque, né? Você vai num parque de diversão. Quem já foi no Play Center? Finado Play Center, falido Play Center. Você ia no Play Center lá, você ganhava um carimbo na mão, né? Daí no outro dia você nem tomava banho, né? Ficava mostrando para todo mundo. Eu fui no Play Center. Quando você é salvo, é carimbado na tua mão, salvação, vai passar a eternidade com Jesus, isso está garantido, ok? Maravilha, depois eu quero falar até um pouco mais sobre isso. Maravilha, legal. Quero falar agora já, calma aí, deixa eu... Eu queria ler um versículo para vocês, mas no momento oportuno eu leio, me perdoem. Então eu tenho a minha salvação, ela é minha salvação e pronto, e o meu ingresso para o céu está garantido. Só que nós temos uma vida a ser vivida aqui na terra, ok? Vocês concordam comigo? Nós lemos num versículo aí que falou sobre vida abundante, ok? Eu quero te perguntar, a sua vida hoje é uma vida abundante? Não precisa responder para mim. Eu estou fazendo essa pergunta porque alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu me questionei muito sobre isso. Tenho trabalho, um trabalho bem puxado. Eu sou pastor aqui na igreja, ser pastor, quem é pastor é uma bênção, é maravilhoso, mas é um trabalho muito árduo. A minha profissão é lidar com o problema dos outros. Aqui na igreja, grande parte, os pastores, nós cuidamos da vida das pessoas, e cuidar de pessoas não é fácil, é maravilhoso, é algo mais realizador do mundo, mas é problema da pessoa. As pessoas trazem uma carga muito pesada. Tenho 3 filhos pequenos, um de 7, um de 3, um de 1. Eles são maravilhosos, mas eles acordam 6 e pouco da manhã, vão dormir às 8 horas da noite. Os caras
são firmes, eles são bons com Jesus, porque olha o pique que eles têm, o diabo deve falar, meu Deus do céu, esses moleques aí vão trabalhar pesado. Irmãos, eu estava assim, uau, será que eu estou vivendo uma vida abundante? Voltando lá para o papo de céu está garantido, a palavra está falando sobre vida abundante, nós vivemos aqui na terra, o caminho de viver uma vida abundante, sabe qual é? Ter relacionamento com Deus. Nós não estamos aqui para pegar a nossa salvação, desculpa o termo, e viver mal e porcamente, e lá na frente, se Deus tiver misericórdia, aos 80, 90, 100 anos você ir para a glória. Nós estamos aqui para, além da nossa salvação, para viver uma vida abundante, para viver uma vida abundante, nós precisamos de relacionamento com Deus. Aquele que é o autor da vida, aquele que dá o caminho para a vida, a gente precisa ter relacionamento perto dele para ouvir o que ele tem para a gente, qual é a direção dele, qual é o caminho dele, para a gente não andar igual o carneiro lá dando cabeçada. Eu assisti um programa na Record alguns dias atrás, e mostrava uma mulher, o programa falava, uma matéria de um programa falava sobre relacionamento à distância. Daí mostrou a mulher, né? Ela foi ter um encontro depois de alguns anos com um homem que ela se relacionava à distância. Ela estava sentada numa mesa e o cara da foto lá nas redes sociais, um cara bonitão, meu. Um cara bonito. Até eu olhei para a mulher e falei, nossa, a mulher teve... Deus foi bom com ela, porque ela não era lá essas coisas e o cara era bonitão. De repente me aparece o tal do bonitão. Veio o bonitão andando até chegar, era um restaurante, a mulher olhou em pânico, o bonitão era um cara bem mal acabado, gente, falando português claro. Aquela mulher, na hora, o semblante dela, falou, nossa, dei um tiro certo, né? Agora vai dar certo, o bonitão não era nada bonito. Ela fechou a cara, ela ficou brava, não quis, você me enganou durante todo esse tempo, e verdadeiramente isso é terrível, né? Além da questão estética, que o cara enganou, ele mostra que vai enganar em muitas outras áreas, mas o que eu quero mostrar com esse exemplo para ficar guardado aí com você, um relacionamento à distância. Nós não conhecemos verdadeiramente quem nós estamos nos relacionando, o que Ele quer, o que Ele gosta, o que Ele tem para a nossa vida. Imagina com Deus, Ele é o autor da vida. A gente precisa estar pertinho dEle, mas bem pertinho mesmo, para saber, Deus quer isso, Deus quer aquilo, é esse caminho, eu não vou por esse. Além do mais, a gente aprendeu que Ele está na nossa frente, só que quando a gente vive uma vida distante, você é a última da ovelha. Eu não falei que as ovelhas têm uma facilidade muito grande de se desgarrar, se perder? Tenha um relacionamento perto, íntimo com Deus. Eu falei, esse capítulo que nós lemos é super grande. Eu falei o Salmo 22, o 23, o 24. Tenha o costume de leitura bíblica diária. A palavra de Deus fala com você. Quando você sai do seu tempo com Deus, você sabe que você sai diferente, que você sai transformado, que você sai realizado, que você sai com a sua identidade muito bem afirmada, que você sai com direção, com propósito de vida. É isso que Deus quer para nós. Tem um manual, tem uma direção, a gente precisa seguir essa direção. Jesus, o bom pastor, ele unge as nossas cabeças. Mais uma vez, a analogia entre ovelha e o homem, o ser humano. Salmo 23, 5, você pode acompanhar, eu extraí só uma parte dele, olha o que fala. Ungindo a minha cabeça com óleo. Eu vou pedir para vocês colocarem a foto. Hoje um irmão no culto da manhã me mostrou essa foto, eu pedi para eles incluírem na apresentação. Olha que foto interessante. Mais uma referência que a palavra faz entre o homem e a ovelha. Um dos principais problemas da ovelha, sabe qual é? Ela é muito quente, né? Ela tem a lã dela, ela produz lã. Ela atrai muita mosca. As moscas vêm, pousam na orelha dela, deixam uma larva. Essa larva cresce, ela se reproduz. Essa larva começa, eu não sei mais o nome depois de larva, o que é, né? Ela começa a andar em direção ao cérebro da ovelha. Isso é verdade, isso é científico. Essa larva infecciona o cérebro da ovelha, traz loucura para aquela ovelha. Aquela ovelha fica tão desesperada pela dor que ela sente, que ela começa a bater a cabeça dela em tudo que ela vê pela frente até ela morrer. Olha a analogia. Vem o pastor, o bom pastor, e unge, derrama esse óleo na cabeça dessa ovelha, e esse óleo ungido tem algumas substâncias que eu não sei dizer para você,
que evitam a chance da mosca, como se fosse um repelente, a mosca se aproximar da ovelha. Plantar, deixar a larva ir para o cérebro e ela morrer de loucura. Agora traz para a sua vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus derrama esse óleo ungido sobre as nossas cabeças, protegendo em primeiro lugar os nossos ouvidos, para a gente não ouvir a mentira de Satanás, para a gente ouvir única e exclusivamente a palavra dele, aí que volto para a questão da relacionar, que a gente precisa ouvir ele, para nós ouvirmos exclusivamente a palavra dele, as mentiras de Satanás não têm poder, não penetram na tua vida, porque você é ungido, você é separado pelo bom pastor, Jesus Cristo. Glória a Deus. Você vê como a palavra é rica? Você vê como a palavra dá direção para as nossas vidas? Um óleo que desce lá do céu alcança a sua vida quando você entrega a tua vida para Jesus, declarando proteção, cuidado, ouvidos que não ouvem as mentiras de Satanás, ouvem somente a verdade do bom pastor. Eu quero falar um pouquinho para vocês aqui sobre a igreja. Nós temos a liderança, o bom pastor das nossas vidas, que é Jesus, mas Jesus resolveu estabelecer através dos seus apóstolos a igreja. A palavra diz que contra a igreja, as portas o inferno não prevalecerá sobre a igreja, ok? Você já ouviu esse versículo aí? A igreja é a maior autoridade instituída por Deus aqui na terra. E você hoje, vamos comparar, mais uma vez fazendo referência, palavra com a nossa rotina hoje, o aprisco lá da ovelha com a nossa igreja local. Hoje você pertence a uma igreja. Se você não pertence a essa igreja, você vai entender melhor isso que eu estou falando ainda. Você está nesse aprisco que tem pastores, você está nesse aprisco que tem irmãos que te edificam. Você pode estar no aprisco que é chamado Célula Life Group, que é uma reunião menor nas casas em que você tem o acompanhamento, o cuidado, pode chegar até o nível de discipulado. Esse é o plano de Deus para a vida do cristão. Estar em uma igreja, fazer parte de uma igreja, fazer parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, fazendo referência ao aprisco, é o lugar que te protege, é o lugar que te traz cuidado, é o lugar que você vem no domingo, recebe uma palavra, é o lugar que você vem e recebe uma oração e a sua vida é transformada. Nós como igreja, eu vim para a igreja no final de 2008, era no antigo prédio, lá no Tupanci ainda, um prédio que não era bonito como esse, era distante da minha casa, eu morava em São Paulo, Santana, Zona Norte. Eu andava 35 quilômetros para vir para a igreja. Eu fui procurar um monte de igreja, porque nós estávamos mudando de igreja. Minha antiga igreja era uma bênção, mas a gente queria sobrenatural de Deus, cuidar de jovens. Deus deu essa direção para a gente. A gente orou e jejuou por 8 meses. Fui um monte de igreja legal lá em São Paulo, mas quando eu entrei naquela igreja, na nossa igreja, no antigo endereço, eu senti a manifestação de Deus naquele lugar. Deus trouxe confirmação ao meu coração. Esse é o lugar para você ficar, para você ser cuidado, para você ser bênção. Eu quero crer que você está aqui, que Deus deu essa mesma direção para você, e você que está buscando, Deus vai falar com você. Se você está aqui, você tem um propósito de ser cuidado, de ser edificado e de cuidar de outras pessoas. Isso é o plano de Deus. Eu posso dizer para vocês que a nossa igreja é uma igreja em que não somente os pastores nominais, mas o teu líder, o teu discipulador são pessoas comprometidas com o cuidado. Eu posso dizer, falei desse tempo difícil da minha vida nesses últimos dias aí, pastor Cleiton, a pastora Luciana, aqui na sala de oração dos pastores, um dia o pastor Cleiton veio e deu uma palavra para mim, Pastora Luciana, outro dia numa reunião, outra reunião, trouxe uma palavra, Guilherme, assim, assado. Nessa mesma semana o pastor Cleiton viu que eu não estava tão legal. Guizão, vamos tomar um café? Fiquei 3 horas conversando com ele. Pastor também precisa de cuidado, porque pastor não é lá essas coisas não. Vocês veem a gente aqui, legal, falando bonito, mas tem umas coisas para resolver também. Irmãozão, é cuidado. Eu lembro muito bem, em 2009, nós havíamos retornado do encontro com Deus.
Na semana do encontro com Deus, a Priscila ficou fortemente doente, eu não sabia o que fazer com ela. Eu tive até que chamar o SAMU para ela ir para o hospital. Mas eu tinha o Bruno como meu discipulador, como meu pastor. Passei a mão no telefone e falei: Brunão, não sei o que eu faço, cara, me ajuda. O cara saiu aqui de Barueri, ele chegou lá em São Paulo, antes do SAMU. Mostrou cuidado. Eu olhei, eu tinha acabado de chegar na igreja, eu falei: meu Deus, esse cara é a manifestação do bom pastor na minha vida, manifestando cuidado em mim. Você está aqui, tem um propósito para isso. Você está aqui, busca ser cuidado, busca se colocar debaixo, busca, depois desse bom cuidado da tua vida, você passar a cuidar de outras pessoas. Esse é o propósito do reino de Deus. Os apriscos que nós falamos, né? Não falei? Do primeiro aprisco e do segundo aprisco. Você que está no primeiro aprisco, seja a pessoa levantada por Deus para cuidar de outras pessoas. Você não está aqui à toa. Nós somos uma igreja que pregamos e vivemos o cuidado. Uma dica: não coloca a tua expectativa em homens, não coloca a tua expectativa em pastores, líderes, porque vai ter erro. Porque onde o homem está, nós sabemos que o erro se faz presente. Mas ao mesmo tempo, quando você coloca a tua expectativa em Deus, e você é suprido 100% por Deus, e você reconhece essas pessoas como um instrumento de Deus, a situação é diferente. Faça parte de uma igreja local. Esteja no aprisco do Senhor Jesus. Amém? Caminhando para a conclusão aqui, eu quero falar com vocês sobre algumas manifestações de Jesus na sua vida. A palavra diz que Jesus, ele é a porta. Nós lemos aqui que o pastor, ele é a porta ali das ovelhas, ele é a porta daquele aprisco. E o versículo 9 fala de forma mais específica isso. Olha o que diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Esse versículo fala muitas coisas. É praticamente uma frase, né? Mas traz tanta informação para a gente. Eu sei que você pega informação e transforma em revelação. Olha o que diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. A primeira manifestação de Jesus, ele é a porta da salvação. Eu disse lá, né? O mundo tenta de tudo para aliviar a vida, para deixar a vida mais legalzinha, mas salvação, vida eterna, e também, daí depende da tua participação, viver vida abundante aqui na terra, somente em Cristo Jesus. Ninguém vai estar lá no céu e vai falar assim: olha, eu peguei o caminho B e eu entrei aqui. Não é uma realidade. Só vai para o céu, só vai ter vida eterna com Jesus aquele que confessar com a boca e crer no coração que Jesus é Senhor. A primeira manifestação, ele é a porta da salvação. Ele é a porta da liberdade. Mas de onde você tirou isso aí, Guilherme? Quando diz aqui, entrará e sairá. Só entra e só sai quem tem liberdade. Sabe o que significa isso? Existem portas que nós entramos e essa porta, ela não pode proporcionar saída para você. A porta da mentira. Você mente, a palavra não, né? Daí se fala, né, que somente uma outra mentira, daí uma outra mentira, e aquilo se torna uma avalanche na tua vida, aquilo se torna um abismo trazendo outro abismo, e a mentira não consegue te tirar de certas situações. A porta da imoralidade sexual. Você viu imoralidade sexual, combatendo imoralidade sexual e trazendo santidade? Eu não conheço. N exemplos nós poderíamos dar aqui. Mas eu quero que você tenha no seu coração que, apesar dos nossos erros, se você tomar a porta da mentira, existe um caminho, que é Jesus, que é a porta da liberdade, que pode te tirar dessa porta da mentira. Você já pegou um elevador que tem duas portas? Daí você entra nesse elevador, você aperta o andar que você quer chegar e você espera que aquela porta que você entrou é a porta que vai abrir para você poder sair, ok? Recentemente eu estava num hotel e me deparei com isso. Estava com a família toda, fica todo mundo paradinho olhando para frente, né? Vai abrir aqui. De repente chegou no andar, a porta é a de trás. Eu tive uma experiência aqui em Carapicuíba, era um 31 de dezembro, estava com as malas no carro, ia viajar, tocou o telefone e o líder de célula falou: Gui, fulano de tal foi preso, confundiram ele com um traficante, ele era usuário só, ele foi preso, ele está lá
Delegacia de Carapicuíba. Tô com o Guizão, com a família toda, vamos passar lá em Carapicuíba para fazer uma visita pro irmão. Eu não atuo nessa área da advocacia, eu não sei muito como me portar. Conversei lá com os responsáveis, delegado, eu não lembro quem era, faz muito tempo. Deixei relógio, aliança, mostrei minha OAB. Ele falou: você vai entrar por essa porta e vão te recepcionar lá. Me deu bastante instrução. Era uma porta de ferro bem pesada. Eu lembro que abriu essa porta, eu entrei, essa porta bateu atrás de mim, ferro pesado. Eu fiquei assim num breu totalmente escuro. E demorou alguns segundos. Você fica, né? Meu Deus do céu, onde eu tô? Você começa a bater aqui do lado e a porta de trás fechada. De repente faz um barulho, essa porta, pumba, abre. Eu tô diante do pátio, óbvio que tinha uma grade, né? Uma separação entre o pátio dos presos e eu ali para receber aquela pessoa. E naquele dia, eu não tenho pretensão nenhuma e eu não vou para o inferno, mas naquele dia eu tive a experiência com um olfato espiritual, sem brincadeira mesmo, de sentir qual é o cheiro do inferno. E fazendo uma analogia, uma exemplificação para ficar bem guardado essa questão de porta em você, eu olhei para a vida daqueles caras e falei: se eles quiserem sair agora, eles vão bater nessa porta de ferro aqui, eles não vão conseguir sair, ok? Você concorda comigo? Você está comigo aí? Ele não vai conseguir sair. A porta que ele se meteu, ele não consegue sair por si. É a exemplificação que Jesus é a única porta, que é a porta da liberdade, que possibilita a tua saída de lugares que não são prováveis. Aquelas pessoas, eu não consigo imaginar a vida que a pessoa vive lá dentro, mas se ela não se apegar em Jesus, reconhecendo que Jesus é a porta, não somente da saída dela daquele lugar, mesmo ela cumprindo tudo que ela tem que cumprir, mas transformando a vida dela para sair com uma outra vida, a pessoa não tem esperança em mais nada. Agora eu quero trazer para você, pode ser que você não esteja numa prisão, você não está porque você está aqui hoje, mas prisões internas, áreas da tua vida que você luta, mas você se depara com uma porta fechada na tua vida e você tenta combater essa porta com a porta que você usou para se meter naquela situação e não consegue. Eu quero falar uma coisa para você nessa noite: lança a porta da liberdade, que é a porta chamada Jesus Cristo. Ela pode te tirar dessa situação. Eu não sei qual é. Glória a Deus. Eu não sei qual é essa porta. Eu não sei qual é essa porta. Eu tenho as minhas dificuldades aqui. As minhas eu conheço. Mas nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo é essa porta da liberdade. É a porta que pode... Eu ia falar porta da esperança, mas não ia ficar muito bom, né? É a porta da liberdade que vai proporcionar uma mudança na tua vida. Quando você sai dessa porta, você se depara com uma outra porta. Essa porta tem um nome: a porta da provisão. Nesse versículo 9 fala: entrará e sairá e encontrará pastagem. O nosso Deus, o nosso pastor que vai na nossa frente abrindo o caminho, ele proporciona pastagem, ele proporciona suprimento na tua vida, ele proporciona paz na tua vida, ele proporciona fé nele, que ele vai na tua frente e ele vai te dar o caminho. Nós temos essa porta se manifestando na nossa vida. Eu quero pedir para você ficar de pé no seu lugar. A palavra foi ministrada, você recebeu aí no teu coração, mas eu vou pedir para você, enquanto um louvor é tocado aqui, eu vou pedir para você, esse momento do culto não é para somente cantar a letra, não, mas é para você fechar o teu olho, para você curvar a tua cabeça, se você quiser colocar até a mão no teu coração, para você receber essa palavra para você, para ela sair do campo do conhecimento e se tornar uma revelação na tua vida. Esse é um momento para você colocar diante do Senhor quais têm sido as tuas limitações, quais têm sido as tuas dificuldades. Você que não tomou uma decisão por Jesus também, esse é o momento de você deixar a palavra, Ele falar com você. Você recebeu essa palavra, legal, Guilherme, mas o que eu faço agora? O Senhor vai falar com você, o Senhor vai confirmar com você. É o momento de você gerar essa palavra no teu coração. É o momento de você gerar essa mudança na tua vida através da palavra de Deus, em nome de Jesus.